É errado consumir moderadamente bebidas alcoólicas? Parte 3. Jesus Cristo e o vinho. O próprio Jesus bebia vinho moderadamente. E esse ponto é interessante para provarmos que o vinho que Jesus bebeu era de fato vinho, não suco de uva. Jesus falou: João Batista veio sem comer pão e sem beber vinho. Mas vocês dizem: ele tem demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Mas vocês dizem: vejam, um homem glutão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Aqui há uma prova de que Jesus bebeu vinho e não suco de uva. Os opositores de Jesus ouviam comendo e bebendo com cobradores de impostos e usaram isso para difamar a Jesus, chamando-o de glutão e beberrão, ou no linguajar popular, de comilão e bebum. Então é óbvio que as pessoas viam Jesus beber vinho, não suco de uva. Imagine o seguinte: você se aproxima de alguém que está bebendo suco de laranja e diz: quem te viu, quem te vê, seu bebum, olha só aí, que vergonha, tomando suco de laranja. Chega a ser piada. Então, se as pessoas acusaram falsamente Jesus de ser bebum, é porque elas ouviam beber vinho. O mesmo podemos ver na instituição da Santa Ceia, feita à base de pão e vinho. Hoje em dia, em muitas igrejas, as pessoas se reúnem mensalmente ou semanalmente, comem uma bisnaguinha Seven Boys com tangue de uva e acreditam estarem realizando a ceia instituída por Jesus. Alegam que o vinho da ocasião não poderia ser fermentado ou alcoólico, pois o fermento representava o pecado, e até mesmo o pão da ocasião era sem fermento por esta mesma razão. Vamos analisar por partes essa argumentação. Primeiro, mesmo que fosse verdade, isso apenas mostraria que na ceia do Senhor não teria sido usado o vinho, mas não serviria para provar que não se poderia consumir vinho fermentado nas demais ocasiões, pois nos demais dias também era permitido comer pão com fermento. Segundo, para esclarecer se o vinho da Santa Ceia era ou não alcoólico, leamos 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, 20 ao 22. Abre aspas. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? O apóstolo Paulo repreendeu alguns cristãos por excessos. Eles estavam ficando bêbados na ceia do Senhor. Agora eu te pergunto, alguém ficaria bêbado com suco de uva na ceia do Senhor? É claro que não. Isso prova que o vinho usado na ceia do Senhor era de fato vinho, ou seja, alcoólico. Outro ponto a ser levado em conta é o fato de que mesmo durante a festividade dos pães sem fermento, era permitido o consumo de vinho fermentado, pois foi esse mesmo vinho que Jesus usou para a celebração da ceia, conforme Lucas 22, 7 ao 20. Isso significa que o fermento que representa o pecado não é uma referência a qualquer tipo de fermentação, mas apenas ao tipo de fermentação acrescentado. A fermentação produzida na massa de farinha por um aditivo, o levedo, a saber, fermento ou massa lêveda. Você pode pausar este vídeo aqui e pesquisar com calma 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Podemos concluir com isso que não há razões para crermos que o vinho usado na Santa Ceia era sem fermento, pois a fermentação natural do vinho não representava o pecado da mesma forma que a fermentação feita à base de acréscimo de levedura a uma massa. Por isso, a própria festividade instituída por Deus se chamava Festividade dos Pães Ázimos, ou não fermentados, e não festividade sem fermento. O fato é que não apenas Jesus bebeu vinho, como ele também produziu vinho pelo poder de Deus. Em uma festa de casamento, o vinho havia acabado. Para os noivos, isso era um vexame. Então Jesus transformou milagrosamente água em vinho, não em suco de uva, e falou: tirem um pouco e levem ao diretor da festa. Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, o diretor da festa chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando as pessoas ficam embriagadas, ou quando já beberam muito,
ou inferior. Você guardou o vinho bom até agora. Essa passagem é absoluta para provar que os cristãos podem consumir vinho ou bebidas alcoólicas com moderação. Aprofundemo-nos um pouco mais nesse relato. Perceba que o diretor da festa era um mestre-sala, um organizador de eventos. Tal pessoa é perfeitamente capaz de diferenciar vinho de suco de uva. Era costume que os noivos servissem vinho de alta qualidade no início da festa e que depois de um tempo, quando os convidados já tinham bebido bastante e estivessem mais para lá do que para cá, o vinho mais barato e inferior era servido e ninguém mais percebia a diferença. Mas quando o diretor da festa, que estava sóbrio, provou o vinho que Jesus fez, disse que era superior ao vinho que tinha acabado. Você realmente acha que o diretor da festa provou o suco de uva? Você realmente acha que o diretor da festa, alguém de paladar exigente e apurado, não sabia diferenciar suco de uva de vinho? Se você ainda assim acha que Jesus fez algo tipo abrir um pacotinho de tangue de uva e misturar com a água para fazer suco de uva, porque o pastor da sua igreja disse isso, eu lhe sugiro o seguinte desafio. Contrate um organizador de eventos. Sirva-lhe uma taça de vinho. Depois, sirva-lhe uma taça de tangue de uva e diga para ele que é vinho. Se você não conseguir enganar o organizador de eventos, então seu pastor provavelmente está te enganando. Outros ainda alegam que se Jesus tivesse produzido vinho alcoólico para pessoas que já estavam embriagadas, ele mesmo estaria indo contra a diretriz divina relacionada à moderação. Vamos analisar alguns pontos nesse quesito. Ponto 1. Esse argumento de que, se Jesus tivesse produzido grande quantidade de bebida alcoólica, ele seria culpado de incentivar a embriaguez, é tão absurdo quanto acusar o próprio Deus de incentivar a glutonaria ou comilança por ele ter providenciado uma enorme quantidade de carne e de alimentos. Ora, disponibilizar vinho é diferente de obrigar a pessoa a consumir. Diferente de seu pastor, que lhe impõe compulsoriamente a abstinência total e irrestrita ao consumo de bebidas alcoólicas, alguns até mesmo sob a alegação de que, caso permitam que os fiéis consumam bebidas, eles não saberão se controlar. Jesus permitia que as pessoas fizessem uso de sua liberdade de escolha, sabendo que cada um deve arcar com as consequências de suas ações. Caso Jesus impusesse alguma restrição apenas porque ele achava que as pessoas poderiam não saber se controlar, ele não estaria agindo de acordo com a vontade de Deus, que deseja que as pessoas o sirvam de maneira voluntária. Percebeu o contraste entre o seu pastor e Jesus? Ponto 2. O texto é claro em mostrar que o vinho produzido ali embriagava as pessoas, logo era alcoólico e fim de papo. Desse modo, aquele que restringe seus fiéis de poderem decidir consumir bebidas alcoólicas ou não, está apenas cumprindo a profecia de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, onde lemos que homens hipócritas, com sua consciência cauterizada, promovem a abstinência de alimentos que não fora ordenada por Deus. Alguns, não satisfeitos em proibir o consumo de bebidas alcoólicas de forma moderada, ainda chegam a proibir o café, chá e até mesmo o chimarrão, apenas para você perceber a que ponto chegam algumas denominações. É curiosa essa postura das religiões sobre o tipo de vinho apresentado na Bíblia. Se a Bíblia diz algo negativo sobre o vinho, então os pastores dizem que o vinho é alcoólico. Olha só, a Bíblia condena o vinho. Se a Bíblia diz algo positivo sobre vinho, então é suco de uva. Veja só, esse vinho aí não é alcoólico, esse vinho é suco de uva. Ora, mas o vinho do qual a Bíblia fala mal às vezes, não é o mesmo vinho do qual a Bíblia fala bem às vezes? As religiões distorcem a Bíblia para se adaptar à sua teologia pré-estabelecida. Conforme eu falei no primeiro vídeo, eu não bebo nada alcoólico por escolha própria, e esse vídeo não é um incentivo para você beber. Mas alguns pontos são factuais. 1. Os servos de Deus bebiam vinho. 2. Deus condena a embriaguez. 3. Jesus bebia vinho. 4. Jesus produziu milagrosamente vinho. E 5. A Bíblia não condena o uso moderado de bebidas alcoólicas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e fique em paz.